A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos vocês. Sejam bem-vindos ao canal Palavra da Verdade com Tiago Pacheco. Então, irmãos, o irmão Ronilson Ferreira, do canal Atalaia de Iau, marcou, mais um que marcou a data do arrebatamento da igreja, né? Essa data já foram marcadas várias vezes, pessoas apostaram numa data que seria o fim do mundo, ou seria o arrebatamento, e erraram. Mas, normalmente, as pessoas que marcaram essas datas diziam que tiveram uma revelação, né? Algo do tipo. E esse irmão Ronilson, ele marcou, mas ele fez com cálculos matemáticos, com base bíblica, em alguns textos bíblicos, claro, da forma da interpretação dele, né? E muita gente está preocupada com isso, uns estão preocupados, outros acham que não é verdade, outros ficam em dúvida. Então eu quero trazer aqui para vocês um pouco da explicação dele, que eu acho que a explicação dele faz um pouco de sentido, né? E vou colocar o meu parecer do ponto de vista bíblico para nós chegarmos a uma conclusão. Então fique comigo até o final do vídeo para que você possa compreender o meu raciocínio. Vamos à vinheta e eu já volto com vocês. Pois bem, irmãos, ele faz vários cálculos matemáticos e eu não vou entrar em detalhes de um por um aqui, mas alguns me chamou a atenção e até que faz sentido alguma coisa que ele falou. Ele mostra lá alguns calendários que eu não estou muito aprofundado nesse assunto, mas algo que me chamou a atenção foi a questão da data, o dia em que Israel foi novamente reconhecido como nação. Foi no dia 14 de maio de 1948, que Israel estava praticamente disperso, não existia nação de Israel mais, e foi, então, restabelecida a nação. O texto base que nós temos para isso é Mateus 24, a partir do verso 32, a parábola da figueira, a qual o Senhor Jesus disse que quando a figueira brotar, está próximo o verão. E é claro que Jesus estava se referindo a Israel, né? Quando Israel fosse restabelecido como nação, estaria próximo à vinda do Filho do Homem. E então, o irmão Ronilson toma por base 1948. E até agora está dando, né? Até 2022, agora dá 74 anos. Na verdade, ele fala lá 73, né? Porque vai completar 74 ainda em maio, né? No caso de 16 de abril, que ele marcou ainda seria 73 anos. E realmente o Senhor Jesus disse que essa geração, aí entende-se que seria a geração, esta geração que viu Israel ser estabelecido como nação, essa geração não passaria sem que acontecesse o arrebatamento da igreja. Até aí eu concordo com ele, porque eu acredito que realmente essa geração verá o arrebatamento com base nesse texto. Mas ele vai mais além, ele marca a data e ele toma por base também uma profecia de 1300 tarde, que ele diz que simboliza 1300 anos. Aí ele faz a conta lá de quando Israel saiu do Egito, né? Depois ele faz uma conta usando também a data de 271, que eu creio que é 271 antes de Cristo, que é o ano que surgiu o Império Romano, e tudo ele faz os cálculos ali e vai fechando esses cálculos com base no calendário, né, no mês lá de Israel, que seria
dia 15 de abril, dia 15 de Abib, lá no calendário deles, completaria uma quantidade de anos com relação ao dia que Israel saiu do Egito. E nos cálculos dele lá completaria 6.000 anos, e seria então o fim, considerando que 6.000 anos, então o 7.000 ano seria o milênio de Cristo na Terra. Então todos esses cálculos, não vamos dizer que está totalmente fora da Bíblia. Só que, irmãos, no meu ponto de vista, eu creio que muitos irmãos concordam comigo, a Bíblia não nos dá uma base para a gente marcar uma data definitiva para a vinda de Jesus ou para o arrebatamento da igreja. A Bíblia nos dá sinais, né? Jesus, em todo tempo, falou de sinais. E esses sinais nós temos visto se cumprir. Então, nós sabemos que está bem próximo. Agora, marcar um dia e uma hora é bem arriscado. Eu não faria isso, mas também não vou criticar o irmão. Eu quero mostrar alguns textos bíblicos que falam que ninguém sabe o dia nem a hora. Inclusive, o irmão Ronilson conhece um desses textos e ele alega que esse texto foi acrescentado na Bíblia pela Igreja Católica, o que é um erro, porque nenhum teólogo que eu conheço afirma isso. E não há base para isso, nem em história, em nenhum livro de teologia. Os textos que foram, os livros que foram acrescentados pela Igreja Católica são os livros chamados livros apócrifos, que não tem na nossa Bíblia. Né? São 7 livros, mas poderia citar Macabeus, Judite, Enoque, né? E outros livros mais. São 7, me parece, que foram acrescentados na Bíblia Católica. Agora, dizer que um versículo do livro de Mateus e foi acrescentado pela Igreja Católica, no meu ponto de vista, é um erro. Até porque, irmão, por exemplo, se eu não concordo com um versículo bíblico, eu disser que esse versículo foi acrescentado, então abre brecha para todo mundo duvidar da veracidade da Bíblia. Porque se ele não concorda com esse versículo, ele diz que foi acrescentado, aí eu não concordo com o outro, digo que foi acrescentado. Imagina, né, a incredibilidade que vai trazer para a Escritura Sagrada. E, além do mais, não é só um versículo que fala que nós não podemos saber o dia e a hora. São vários. Ele cita esse aqui de Mateus, capítulo 24, verso 36, que diz assim: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Então, alguns teólogos até dizem que agora Jesus já sabe, porque quando ele estava na terra, ele não sabia. Agora ele voltou para a sua glória, certamente sabe, né? Mas a nós não foi dado o direito de saber. E eu vou mostrar outro texto bíblico para vocês, também que nos diz que nós não sabemos. Nós temos também Atos, capítulo 1 e o verso 7, a qual o Senhor Jesus mesmo também afirma isso. Será que todos esses versos foram acrescentados pela Igreja Católica? Vejam, vou citar alguns. Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Então aqui mais uma vez Jesus reafirma que nós não devemos saber o tempo. Nós temos também mais um que eu vou citar, para não ficar muito longo. Nós temos 1 Tessalonicenses 5, a partir do verso 1. Aqui já o apóstolo Paulo escrevendo a Tessalônica. Irmãos, no que se refere aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu lhes escreva, porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como ladrão à noite. Então, irmãos, quando fala ladrão à noite, Jesus também falou sobre isso, lá em Mateus 24, 44,
que ele vem a hora em que não sabemos e que não esperamos. Vem como ladrão à noite. E ele mesmo disse, se o pai de família soubesse a hora que o ladrão fosse roubar a sua casa, ele vigiaria. Então o ladrão vem a hora que não sabes. E ele comparou a sua vinda assim, dizendo que ele vem a hora que nós não sabemos. Então nós temos sinais, mas a hora exata eu acho muito difícil alguém conseguir marcar. Até porque os que já marcaram no passado erraram. Inclusive o próprio irmão Ronilson admite que ele havia marcado para 2020 e errou. Então ele refez os cálculos e agora marcou dia 16 de abril. Tomara que ele esteja certo, ou que seja até mesmo antes, né? Mas eu creio que ele possa estar errado, porque a Bíblia não nos dá base para isso. Mas o que eu quero concluir, irmãos, com esse vídeo, é que nós devemos estar preparados para a vinda de Jesus. Não é para dia 16 de abril, ou para outra qualquer data. Nós temos que estar preparados para a vinda de Jesus, é agora. É agora. Já que nós não sabemos o dia nem a hora, e nós estamos vendo que os sinais estão se cumprindo, nós temos que estar preparados a todo instante. Eu sempre digo isso nas minhas pregações, né? Inclusive, quando eu prego sobre a Santa Ceia, eu observo o seguinte, as pessoas às vezes dizem que não estão preparadas para participar da ceia. Eu faço o questionamento. Se nós não estivermos preparados para participar da ceia, nós estamos preparados para a vinda de Jesus? Nós não sabemos o dia nem a hora. Então estejamos preparados a todo instante. Deus abençoe grandemente a sua vida. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like e compartilhe. Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva também e ative o sininho de notificações.